Olá para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal e mais um vídeo sobre Shintoryu. Shoden até terceiro dan. Shuden é quarto dan, quinto dan, sexto dan. Okuden, sétimo dan, oitavo dan. Aí Menkyo Kaiden. Ok? Bom, eu e o Sensei Marcelo alcançamos o Menkyo Kaiden. Então, preciso dizer mais alguma coisa? Não. Então é isso. A palavra significa nada mais a aprender. Porém, é aí que você vai realmente aprender. Tá? É uma pegadinha. Eu falo isso de boa, é uma pegadinha. E quando você chega no Menkyo Kaiden, você começa a estudar para valer mesmo, entendendo as profundidades das coisas. Ok? Aí já não importa mais a técnica, importa o espírito, né? Estudar para a vida é outra coisa. Mais difícil. Já não é mais. Técnica é até o Kuden. Até o Kuden é nível técnico. Mas aí o Kuden significa penetração nos mistérios. O Instituto não é espada divina, então tem um uso espiritual e um uso real. Então, a primeira coisa, né, projetar a energia tem várias versões. Para Shoden, né, que vamos treinar, primeira versão. Então, katana para o céu, bainha para a terra. Tem céu, chi, terra. Entendi, tá? Vou mudar de novo. Então você limpa no hakama. O sangue, né? Limpa. Prepara a espada para guardar. Então esse movimento é, se está vindo alguém por trás, você para aí, fica quieto aí. Aí, Fumiashi no oto de Shintoryu não é no CT katana. Katana tem que vir em linha reta aqui, ó. Aí. Tá? Então estou assim, ó. Troquei a perna. Botou aqui. Ok? Vemos aqui na sequência de fotos o Tsukimoto Sensei executando a mesma técnica como ele aprendeu com Yoshimatsu Sensei, que aprendeu do Ribinurei. Braço dele fora, tá? Então, essa aqui eu posso atingir esse poder. E se ele já está segurando a espada com as duas mãos, eu boto os dois braços dele fora. Então, esse golpe é bem sério, tá? Lá no Kashima, quando ele surgiu com um nome chamado Enbi Gaeshi, tá? Então, o primeiro estilo mais antigo Kashima, né? Então, Enbi Gaeshi, ó. Cortei. Ok? Então, o Tenchi, esse golpe é mais simples. Então, ponto importante, porta de baixo, ó, no Kyuchi. É como se fosse um para-brisa. A espada vem aqui e esse dá o contrapeso. Aí, roda. Na primeira versão a gente está ainda ajoelhado, assim não vai sair daqui ainda. Tá? Tirei. Outro. Dúvidas? Vamos lá, espalhar. E Pomé. Esse é o primeiro. Ah, tá, né? Então ele nasceu assim, em Bi. Depois ele vira isso aqui, os anaguinhos. Aí ele vai virar Tenchi. Vamos lá?
Shinto-ryu Budo é a mesma coisa que Shinto-ryu Yaijutsu, Shinto-ryu Bato Jutsu e Shinto-ryu Shinken Bujutsu? Não. Parece a mesma coisa, mas não são. E eu vou demonstrar uma coisa simples aqui. Eu vou utilizar um vídeo para a gente ver as diferenças, como está agora o estilo moderno em Shinto-ryu Budo lá no Japão. E também na forma como ele acabou sendo transmitido aqui no Brasil, depois que houve as mudanças políticas no Shinto-ryu atual, né? Lembrando, não é em todo o Japão. O ramo de Tochigi ficou fiel ainda à técnica antiga. Atualmente, o Shinto-ryu Yai-Budo ou Yai-Bato utiliza uma forma muito parecida com o Toyama-ryu e nas formas de Yai. E muitos katas foram reformulados com essa métrica. Então você observa que o estilo atual pouco se parece com as tradições antigas. E isso se acentuou ainda mais com a entrada desse estilo moderno no atual Nippon Seitei Renmei, adequando o estilo para as fórmulas de correção dos exames modernos. Você pensa, então isso é bom? Não, não é bom, porque foi descaracterizado todos os wasas e todo o ryoho e reiho existente no estilo, ficando agora a maneira comum que o Musou Shinden Yai, por exemplo, Seitei Yai e outros estilos de Koryu que tiveram a sua forma alterada para poder participar da All Japan Iaido Federation, né? Então é muito complicado isso. O pessoal pensa que é a mesma coisa. Por exemplo, você estudar um estilo de Koryu Musou Jikiden Shiryu pela All Japan Kendo Federation, a métrica vai ser do Seitei Yai praticamente. E qual o problema disso? O problema é que Seitei Yai não serve para combate efetivo. Ele é um estilo plástico, muito bonito, muito legal, baseado em alguns estilos que tem uma colcha de retalhos que tirou um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Diferente do Shinden Yai da guerra, que servia de fato para combate real com espadas. Os métodos de treinamento são muito diferentes. Em primeiro lugar, Tameshi-giri em Shinto-ryu não usa pedestal. Nunca usou. Agora se usa copiando-se o Toyama-ryu e o moderno Batodo, que virou um esporte. É uma observação. Gosto de Toyama-ryu, claro, é efetivo. Sim, é efetivo. Taizaburo Nakamura Sensei foi um budokai genial. Fantástico. Não está se discutindo isso aqui. Mas Toyama-ryu não está baseado no Kashima no Tachi, no Shinto-ryu, muito menos nos estilos da espada divina. Em Yagyu Shinkage, Manio Hamunen Ryu, Jigen Ryu, nada disso. Então é uma outra história. Outra ideia veio da academia militar. Em segundo lugar, a gente precisa compreender que houve uma separação do Kenbo e do Yai Batojutsu no estilo atual, digo. Ou seja, se você observar o Kenbo Jutsu, você vai ver que tem muito a ver com o que eu estava falando sobre Kashima, Katori, etc. No passado isso não existia. Os golpes que você usa no Kenbo são os golpes que você usa no Bato. Parece até que virou um estilo distinto uma coisa da outra. As atuais formas de se executar os katas e as mudanças ocorridas, elas facilitam você fazer o Tameshi-giri em pedestais, em alvos parados e não numa luta real. E é uma observância muito séria, uma observação muito séria que temos, né? Um leigo às vezes não consegue entender isso e acha, mas como? Olha o que você está falando. E isso sem contar na questão do Tengu-sho, que a gente tem no vídeo sobre a história do Shinto-ryu no Japão e no Brasil, que as tradições atuais rompem absolutamente com isso. Ou seja, de espada divina, desculpe, com absoluto respeito,
a arte de todo mundo, só sobrou o nome, do jeito que as coisas são feitas atuais. Todo o conhecimento do Shimbu foi rompido, a ponto dos praticantes modernos terem uma impressão que o Ribinuraifu que desenvolveu o Shintoryu do nada. E o pior, não sabem de fato o que é a espada divina, ou seja, o Shinto, e da onde vêm suas origens e por que foi desenvolvido, e por que o Ribinurai foi apenas um reformulador e não o criador. Óbvio, o Ribinuraifu Soke do Shintoryu era um dos grandes mestres da linhagem de Shintoryu. Não estou diminuindo isso, pelo contrário. É uma tristeza observarmos que tudo que ele ensinou já não é mais praticado, né? Ou é praticado de forma completamente diferente. E o Brasil teve uma singularidade, porque Mitsuji Yoshimatsu Sensei foi aluno direto do Ribinuraifu. Então ele sabia muito bem qual era a diferença das coisas e como eram feitas as coisas. Takeshi Mochizuki Sensei fez uma grande observação na época de sua vinda aqui para o Brasil, de que Mitsuji Yoshimatsu Sensei era praticamente o último mestre que tinha o conhecimento do antigo Shintoryu, que treinou direto com o Ribinuraifu Sensei. Porque tudo se perdeu por causa da guerra com a morte do filho do Ribinuraifu Sensei, de forma prematura em 1948. Então, tivemos essa oportunidade de treinar o estilo na sua raiz. Eu vou falar só um detalhe. São mais de 300 técnicas e katas contra muito pouco que sobrou hoje no estilo moderno. Bom, um exemplo disso, esse golpe aqui da foto é um Sokuharai. Eu e Tsukimoto Sensei. Uma técnica clássica do Tengusho treinada em Shintoryu do Ribinuraifu. Você tem que saltar muito alto por cima da espada do oponente para cortá-lo. Se você observar atualmente essa técnica sendo feita, você fala, não é a mesma coisa, não sobrou nada, não é a mesma coisa. Enfim, observações dos tempos modernos. O atual Tenchi no Kata foi muito modificado. Esse tempo de saída, o golpe Tenchi foi completamente modificado, quase para um Kiriage. Não existia esse recuo que você dá para o Kirioroshi. E o Chiburi, bom, nada mais a ver. Novamente, um respeito absoluto pelo que o praticante está fazendo. Ele foi ensinado assim, né? Para ele a realidade é essa. E com relação a isso, tá tudo certo. Aqui é uma comparação entre o que era feito antes e o que está sendo feito atualmente. Então a nossa crítica vai para os dirigentes da atualidade e não para os praticantes. Os praticantes treinam o que eles aprendem. E tudo certo com relação a isso. Você quer treinar o estilo mais moderno, você treina. Você quer entender o estilo mais antigo, vai ter que falar com quem conhece esse estilo. E é isso. Shintoryu Shinken Bujutsu é esse estilo muito antigo. E continuamos preservando essas tradições em Koryu Dojo. Domo arigatou gozaimashita. Muito obrigado por nos assistir. Curte, compartilhe, comente, se inscreva no canal.